Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e essa semana a gente recebeu uma péssima notícia no mundo dos fundos imobiliários, tá bom? Então eu vi muita gente falando sobre isso e eu recebi centenas de mensagens, muitas mensagens mesmo, das pessoas me perguntando sobre esse ponto e assim, o que mais me assustou foi o nível de perguntas assim da preocupação, do pânico que muitos investidores de fundos imobiliários estão. Então, gravei esse vídeo aqui, eu estudei bastante do assunto para trazer uma informação aqui mais consolidada. Então, o primeiro ponto é, não precisa ter esse pânico, pode manter a calma, continua sendo interessante investir nos fundos imobiliários, mas sim, a gente recebeu uma notícia ruim, tá? Que vai ter impacto, né, na indústria dos fundos imobiliários. A gente pode ter algumas mudanças que a partir de hoje sejam totalmente diferentes de tudo que a gente já conheceu dos fundos imobiliários. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Porque haverá impacto sim. Então vi muita gente também, algumas pessoas aqui na internet falando que não tem problema nenhum, não vai mudar nada, a gente vai continuar ganhando dinheiro com fundos imobiliários. Olha, não dá para a gente falar que não mudou nada, tá? Porque o que aconteceu? A gente teve uma notificação da CVM, né, que daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso, sobre o maior fundo imobiliário brasileiro no número de cotistas, que é o MXRF11. Poxa, então, se a gente teve uma notificação da CVM falando que a apuração de lucro desse maior fundo brasileiro estava sendo feita de maneira errada, que a partir de agora tem que mudar, é óbvio que isso vai ter um impacto em todo o mundo dos fundos imobiliários aqui no Brasil, tá bom? Então a gente não pode simplesmente falar assim, não, nada a ver, essa notificação da CVM não muda nada. Muda sim, ok? Mas também não é o fim do mundo. E eu vi também muita gente falando assim, mas a CVM deu uma informação meio dúbia, não informou direito, a notificação estava ruim. Também discordo, tá? Não concordo não. Eu acho que a CVM foi muito clara nos seus pontos, tanto na ata oficial quanto na nota de divulgação que aconteceu na sexta-feira. Então está muito clara a posição da CVM, assim como a posição dos gestores dos fundos imobiliários também vai ter que se adequar, ok? É óbvio que tudo ainda vai ter muita discussão, a gente vai conversar ao longo dos próximos meses, semanas sobre esse assunto, mas vamos manter a calma, a tranquilidade e nesse vídeo aqui de hoje, então, eu vou te mostrar o que aconteceu, o que vai mudar daqui para frente e o que fazer, né? Nós, investidores de fundos imobiliários, o que a gente tem que fazer nesse momento? Então me acompanha aqui até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Então, galera, vamos lá. O que é a CVM, né? É a sigla para Comissão de Valores Imobiliários. E por que existe a CVM? Basicamente é para proteger o investidor, ok? E é o órgão regulador da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então esse já é um primeiro ponto, né? Eu vi muita gente xingando a CVM, né? Porque não gostou dessa decisão que eu vou explicar daqui a pouco. Então o primeiro ponto é o seguinte, a CVM em si, ela serve para regular o mercado. Então é algo que defende nós investidores. Então a gente pode discordar, é óbvio, né, das decisões do órgão regulador, mas a gente tem que entender que a CVM está fazendo o trabalho dela, ok? Então, até vou pedir para você deixar o seu comentário aqui, ou agora já no comecinho desse vídeo, ou mais para frente, qual a sua opinião sobre esse assunto como um todo, mas a gente tem que entender que é preciso ter um respeito, né? Respeito sobre as decisões da autarquia, respeito na forma de dialogar com ela, né? Então não é xingando, a gente tem que trocar ideias, opiniões e chegar a conclusões, tá bom? Então pode usar esse espaço aqui embaixo para você colocar o que você pensa também. Bom, então o que aconteceu, né? Esse é o primeiro grande ponto aqui desse vídeo. A CVM, ela teve uma decisão sobre um fundo imobiliário específico, que é o MXRF11. Vou até colocar aí na tela, porque ele é o maior fundo com o número de cotistas aqui do Brasil, tá? Estou até colocando aí na tela uma informação do site do blog da Toro Investimentos. E esse aqui, então, é o MXRF11, o Maxi Renda. Tem 468.944 cotistas aí, um pouco menos de 500 mil cotistas, pelo menos até o momento dessa informação. E a gente tem que lembrar que nós somos mais ou menos 1,5 milhão de investidores, vou colocar aí na tela também,
1.540.000 investidores, pessoas físicas, na Bolsa de Valores em fundos imobiliários. Então a gente está falando aqui do MXRF11, praticamente um terço dos investidores do Brasil tem esse fundo imobiliário na carteira, por isso gerou tanta repercussão. Acontece que a CVM teve um novo entendimento sobre a apuração dos lucros desse fundo do MXRF11. Isso, se eu não me engano, aconteceu lá em dezembro, né? Mas o MXRF soltou um fato relevante no mercado nessa semana, por isso que gerou toda essa confusão, toda essa polêmica que a gente vai esclarecer agora. E mais uma vez eu faço esse adendo porque a ideia da CVM não é acabar com o mercado de fundos imobiliários. Eu vi muita gente perguntando isso, é o fim dos fundos imobiliários? De jeito nenhum. E é óbvio que a maior autarquia aqui da Bolsa Brasileira não quer que isso acabe, né? Ela quer justamente que continue crescendo, já somos 1,5 milhão. A ideia é regulamentar esse mercado, né? Regular para que todos façam da mesma maneira e isso sim proteja os investidores, né? E uma coisa que eu tenho visto que está bem legal acontecer nesse momento é a indústria de fundos imobiliários mesmo se juntar, tanto cotistas como influenciadores, gestores, corretoras, enfim, todo mundo tentando crescer esse mercado e é isso que eu estou vendo acontecer agora, mas vamos aos pontos específicos então dessa confusão que está acontecendo. É um ponto básico, digamos assim, por mais que ele seja complexo. E eu vou colocar aí na tela agora. Trata-se do regime de apuração de lucro. E eu estou aqui dentro da lei federal, que é a número 8.668, que idealizou os fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? Então aqui é do ano de 1993, ou seja, a gente está falando de uma indústria aqui de quase 30 anos de mercado, que são a dos fundos imobiliários, mas então basicamente a discussão foi essa aqui, ó. O regime de caixa, ó, no parágrafo único, o fundo deverá distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos, apurado segundo o regime de caixa. Tá? Então isso aqui a gente já sabia, né, que os fundos imobiliários têm que distribuir 95% dos lucros para nós, investidores, a cada semestre, né? Os fundos imobiliários costumam pagar todos os meses, mas essa palavrinha aqui é que gerou toda a confusão. O regime de caixa. E qual que é o grande problema? É que dentro da contabilidade aqui no Brasil, então tecnicamente não existe essa palavra, regime de caixa, né? Por mais que a gente entenda o que isso quer dizer, não existe oficialmente, né? O que seria o regime de caixa? Seria você pegar todas as entradas, né? As receitas, o fundo imobiliário então pega todas essas receitas, retira as despesas e distribui o dinheiro que sobrou ali para os cotistas, pelo menos 95%. Tá bom? Então seria uma maneira muito simples de entender, mas não existe essa ideia de regime de caixa oficialmente na contabilidade, né? Quando a gente vai para essa parte mais contábil, que é aí que esse novo entendimento da CVM é o regime contábil, né? Que aí é quando você faz toda essa contabilidade, você coloca ali lucros, prejuízos, até uma certa marcação ao mercado, e aí chega à conclusão de quanto realmente foi o lucro contábil, né, desse fundo imobiliário. E esse é o novo entendimento da CVM, pelo menos nesse caso do MXRF11. E é aí que começa toda a discussão, tá? Entre regime caixa e o regime contábil. Aí qual que seria um problema, né, que o MXRF11, por exemplo, não concordou com esse entendimento, né? Seria um problema que se a gente pegar pelo caixa, é muito mais simples, né, da gente entender, né? Entrou dinheiro, entrou recurso, você tirou os custos, você distribui, né? Quando você começa a colocar essa parte contábil, entram outras variáveis. Por exemplo, quando a gente fala de imóveis, teria que entrar nesse momento aí uma avaliação do preço dos imóveis, né? Então, se fosse um fundo de tijolo, por exemplo, você teria que analisar se naquele momento o imóvel ele está no preço justo, isso entraria na cota. Então, por exemplo, se eu moro aqui nesse prédio, eu tenho que pagar um aluguel igual mensalmente, mas pode ser que esse imóvel esteja desvalorizado, né? Ou valorizado. Isso aqui varia, né? Então, isso daqui entra nesse regime contábil. Então, não é só o aluguel, que seria o caixa entrando. Isso daí pode ter influência, sim, no pagamento de dividendos. Então, esse entendimento novo da CVM está causando toda essa confusão, e aí tem os pontos positivos e os negativos, tá? Já vou trazer agora um ponto que eu achei positivo dessa decisão. A gente precisa de uma regulamentação igual para todos os fundos imobiliários, né? Pelo menos todos que sejam da mesma categoria. Por que eu digo isso? Porque fundos de recebíveis, aqueles fundos de CRIs, né, que a gente conhece também como fundos de papéis,
eles têm crescido muito na Bolsa de Valores brasileira, né? Já está representando, acho que uns 40% de todo o mercado de fundos imobiliários. Está crescendo muito, né? O brasileiro gostou desse tipo de investimento, né? Que seriam quase uma renda fixa dentro dos imóveis, né? Que são esses CRIs, esses certificados de recebíveis imobiliários, tá? O que acontece? Dentro desse tipo de fundo imobiliário, existem alguns fundos que pagam através do regime de caixa e alguns que pagam através do regime contábil, né? E daqui a pouco eu vou te mostrar aqui na tela esse exemplo de um fundo que paga dessa maneira contábil, diferente do MXRF11, e para você entender quais as diferenças, quais os impactos que isso pode ter. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que você vai entender tudo isso. Então, dentro dessa indústria de fundos imobiliários que está crescendo, especificamente os CRIs, havia na verdade, essa diferença, né? Então, o que um órgão regulador tem que fazer, no caso CVM? Tem que colocar as regras. Até por quê? Porque a lei, essa que eu te mostrei aqui, dos fundos imobiliários, a 8.668, ela tem uma falha ali, né? Que é esse nome, regime caixa, que não existe na contabilidade brasileira. Então, se a gente tem uma lei que tem uma falha, quem está abaixo da lei ali automaticamente, né? Então, tem a lei que foi criada pelo Congresso Nacional, né? E depois tem a CVM que regulamenta tudo isso. Então, a CVM está tentando trabalhar, criar uma regra em cima de uma lei que tem uma palavra falha. Seria muito mais fácil se essa lei mudasse, né? Se mudasse ou especificasse, né? Explicasse o que é o regime caixa. Se tivesse isso explicado dentro da lei, a CVM não ia precisar estar fazendo essa discussão toda. Mas enfim, a CVM está trabalhando com o que ela tem, então ela está tentando criar um entendimento novo. Aí eu acho isso muito positivo, porque agora ela regulamenta como tem que ser o mercado como um todo, né? E aí os gestores dos fundos imobiliários vão ter que trabalhar em cima disso. E já é um ponto que eu já antecipo aqui para você. Fundo imobiliário bom vai continuar pagando bem, né? Então é uma das conclusões que eu vou chegar no final desse vídeo aqui. Tome cuidado com aqueles fundos imobiliários só que estão pagando muito dividendo, mas de repente a gestão não é tão competente, tá bom? A gente vai precisar muito dessas gestões competentes, por quê? A gente tem uma nova regulamentação aqui, tá? Então esse é o ponto positivo. A gente tem uma regulamentação que os fundos têm que seguir e a CVM foi muito clara, tanto na ata quanto na nota, que esse é o novo entendimento deles. Agora, tem um ponto que muita gente está conversando também. Pode ser que a CVM mude essa decisão, por quê? O MXRF vai entrar com recurso, né? Então, a gente tem que ficar ligado no que vai acontecer nos próximos momentos, mas nesse momento é um novo entendimento que está para acontecer. Agora, na minha opinião, não é a melhor das decisões, tá? Por isso, eu acho que é uma má notícia para os fundos imobiliários, tá? E esse é o ponto negativo que eu trago aqui. Principalmente quando a gente fala de fundos de tijolos e os FOFs, né? O Funds of Funds, que são os fundos de fundos. Porque se a gente começa a colocar essa variável contábil, digamos assim, na distribuição dos dividendos, é ruim, porque a gente perde aquela previsibilidade de pagamento recorrente igualzinho todos os meses. Porque concorda comigo, se esse imóvel que eu estou aqui, ele muda de preço de tempos em tempos, isso não reflete no pagamento do aluguel, né? Só que se o fundo imobiliário tiver que pagar o seu dividendo com esse regime contábil, pode ser que varie muito, pode ser que tenha mês que nem pague dividendo, né? Então, perder essa previsibilidade eu acho muito ruim, tá? Acho legal ter essa regulamentação para os fundos de recebíveis, acho que não vai mudar muito, tanto que a gente até viu o MXRF, que é o mais impactado, caiu ali 3, 4% na bolsa, não foi um derrame de sangue, né? Acho que os fundos de recebíveis vai até ser uma boa notícia, mas para fundos de tijolos e para fundos de fundos, vai ser bastante ruim. E um outro ponto negativo dessa história aqui, dessa nova normatização, digamos assim, da CVM, é que ela disse que os fundos imobiliários podem continuar pagando quanto eles quiserem, tá? Isso daí já é um ponto para acalmar todo mundo. Os fundos imobiliários vão continuar distribuindo valor para nós cotistas, tá bom? O que pode acontecer é mudar um pouco a nomenclatura disso. Então, porque hoje a gente recebe em forma de rendimentos, né, que a gente costuma chamar de dividendo, né? Na verdade, o nome mais técnico seria rendimento.
E esse rendimento cai na nossa conta livre de imposto de renda, tá bom? Isso aí cai todos os meses. A CVM, ela disse que por causa desse regime contábil, o fundo imobiliário pode continuar distribuindo mais, como ele já distribuía antes, o MXRF, por exemplo. Só que aí ele teria que distribuir como uma amortização. O que é amortização? É como se fosse devolver o dinheiro, né? Então, se tiver acima do lucro contábil lá, se tiver em prejuízo dentro dessas novas normas, o fundo ele pode, ao invés de distribuir como rendimento, como amortização. Então, primeiro ponto, a gente vai continuar recebendo, tá? Só que qual que seria o ponto negativo aqui? É que a amortização, em algum momento de venda futura desse fundo, teria uma incidência ali de imposto de renda. O que acontece? Digamos que você comprou o MXRF por R$10. Tá? Se isso cai como dividendo na sua conta, caiu ali, tranquilo, você pode usar, pode reinvestir, não tem que pagar imposto de renda. Agora, se o fundo paga como amortização, também cai lá na sua conta corrente, mas aí você tem que abater do preço que você pagou. Tá? Então, por exemplo, você pagou R$10. Se o MXRF te pagar R$1 de amortização, ao invés de dividendos, aí você tem que colocar lá na sua planilha que você não pagou R$10, você pagou 9. E aí no futuro, se você vender por R$11, você tem que apurar o lucro em cima de R$2, tá? Porque você comprou por 9 e vendeu por 11. Se fosse como antes, você teria comprado por R$10 e vendido por 11. Aí você calcularia o lucro só em cima de R$1. Lembrando que para ganho de capital, todos os fundos imobiliários têm incidência de 20% em cima desse lucro. Então, 20% em cima desses R$2, por exemplo, tá bom? Não vai ser um imposto de renda altíssimo que vai fazer com que os fundos imobiliários sejam desinteressantes. Mas é óbvio que quanto menos a gente pagar de imposto, maior o nosso lucro. Por isso, mais um ponto negativo dessa decisão. Ah, e um ponto importante, tá bom? Como eu disse, essa decisão ela pode ser revista, né? Mas se o MXRF11, por exemplo, você que está aí, deve ser cotista, né? Porque 1/3 dos brasileiros investe nesse fundo. Se realmente isso mudar, tiver uma amortização, eu faço um vídeo novo aqui explicando detalhadamente quanto que entrou, como que você faz essa amortização para colocar na planilha. Fica tranquilo, tá bom? Tô aqui para ajudar vocês. Já se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu tenho uma cota do MXRF11 só, porque eu comprei a título de exemplo. Não é um dos fundos imobiliários que eu mais gosto. Quem me acompanha aqui no canal sabe de outros fundos que eu gosto mais. Então, mas eu posso fazer simplesmente por motivos didáticos aqui para você, beleza? Mas o que pode acontecer então a partir de agora? Como eu disse, a CVM pode mudar a sua decisão, né, dependendo do recurso. Segundo ponto, pode ser que fique exclusivamente no MXRF11, mas não parece que é o que está sendo indicado. E aí o terceiro ponto é que pode se mudar a característica de pagamento dos dividendos dos fundos imobiliários. E é isso, esse é o ponto, o grande alerta aqui desse vídeo, né? Pode ser que a partir do momento que isso efetive, que a previsibilidade do pagamento dos dividendos não seja mais como é hoje. Quer dizer que a gente não vai ganhar? Vai. E eu vou até colocar agora aí na tela um exemplo de um fundo imobiliário que já tem essa característica, tá? Talvez você já tenha ouvido falar do KNIP11. É o maior fundo da Bolsa Brasileira em valor patrimonial. E aí eu quero te mostrar isso agora. Então esse fundo aqui, gerido pela Kinea, a maior gestora de fundos imobiliários aqui do Brasil. Então ele mostra um pouco sobre o seu tamanho, ó, mais de 7 bilhões de patrimônio. É para investidores qualificados, e aí eu já deixo até uma indicação, pessoal, se você gosta de algum fundo imobiliário, sempre entra no fundo oficial, tá? No site oficial do fundo, para você ver isso aqui, ó, a carta do gestor, né? Onde ele explica o que está acontecendo. Então isso daqui é muito legal, porque a gente vê que esse fundo, por exemplo, ele está pagando bem por causa do IPCA alto, por causa da inflação alta, né? Então, entre sempre para você ver, tanto que nessa carta aqui do leitor ele fala que provavelmente no ano que vem não vai pagar tanto assim quanto no último ano, porque a inflação deve cair, tá? Então, dica, recomendação, entre sempre no site oficial do seu fundo para entender um pouquinho mais sobre ele. E aí eu vou colocar agora esse histórico de dividendos para você ver o que pode ser que aconteça, tá bom? Então, por exemplo, ó, dezembro de 21 pagou R$ 1,50, novembro R$ 1,50, mas olha aqui em maio de 2020, só 40 centavos. Tá? Então essa previsibilidade de pagar igualzinho todos os meses pode sumir se tiver essa nova normatização de apurar o lucro pelo regime contábil. Porque aí o fundo imobiliário ele vai ficar ficaria, né, com uma cara um pouquinho mais parecida com as ações de dividendos.
porque aí ele não distribuiria todos os meses, às vezes ele teria que guardar um caixa para distribuir, sei lá, a cada 3 meses. Os REITs americanos são mais ou menos assim, né? Eles distribuem a cada 3 meses. Pode ser que os fundos imobiliários comecem a pagar só a cada 6 meses, então calma, vamos ficar tranquilo. Os fundos, eles continuam tendo valor, mas pode ser que mude a periodicidade, né, essa previsibilidade dos pagamentos. E o que fazer então nesse momento? Pelo menos é o que eu estou fazendo, recomendo que você faça. 3 pontos importantes. Primeiro, continue investindo, tá? Aumentando o seu patrimônio. A gente precisa lembrar que, voltar para o básico, né? Você está comprando imóveis, tá bom? E tudo que cerca esse mundo imobiliário. Então, uma fatia do seu dinheiro em imóveis é interessante, porque é algo que já se provou no tempo. E aí, deixo até uma indicação aqui também, né? Não vai colocar todo o seu dinheiro em apenas um fundo imobiliário, né? Porque, por exemplo, o MXRF, ele caiu 3, 4% num dia. Pô, se você tiver só um fundo imobiliário, você se machuca, né? E também vale essa ressalva aqui, né? Muita gente fica preocupado com a segurança dos fundos imobiliários, mas, poxa, um caso grave aí caiu 3, 4%. Não é o fim do mundo, né? Você não vai perder 100% do seu dinheiro, não é uma pirâmide financeira. Tá vendo como é um mercado sólido, regulamentado, onde tem uma autarquia, que é a CVM, a gente tem, por outro lado, os gestores, tem até a união aqui dos cotistas pela internet para conversar, debater com a CVM, então é um mercado muito maduro. E já me traz para o segundo ponto aqui importante sobre o que você tem que fazer agora. É a diversificação, né? Pode parecer chato eu falar sempre sobre diversificação nos vídeos aqui, mas é isso. Né? Por exemplo, eu tenho mais ou menos 15% do meu patrimônio em fundos imobiliários, né, em imóveis. Então, e dentro da minha fatia de fundos imobiliários, não tem nenhum fundo específico que tenha, sei lá, mais do que 2% do meu dinheiro como um todo. Eu devo ter em torno de 12, 13 fundos imobiliários na minha carteira. Então, a diversificação nos protege. Tá? Então, por exemplo, se você tem 100% do seu dinheiro em fundos imobiliários, aí se tem uma decisão que não é favorável, você pode sofrer mais, né? Então a diversificação protege muito o nosso dinheiro. E aí a gente tem até outras opções, né? Por que eu vou colocar meu dinheiro todo em imóveis se a gente tem ações, se a gente tem dividendos, se a gente tem CDBs, se a gente tem tesouro direto, se a gente tem os REITs norte-americanos, as stocks norte-americanas, então a diversificação faz a gente ganhar o jogo. E o terceiro ponto importantíssimo que eu já fiz um spoiler aqui nesse vídeo é: confie na gestão do seu fundo imobiliário. Tá bom? Como eu disse, pode ser que mude a característica, mas aí a gente já sabe que boas gestoras de bons fundos imobiliários vão nos dar soluções, tá bom? Então eu te mostrei aqui o site da Kinea, por exemplo, uma excelente casa de investimentos aqui, né, ou de gestora de fundos. Então a Kinea, a Reding Griffin, né, que é da Credit Suisse, a RBR, ou mesmo as outras, como a REC, a Vinci, mesmo a XP e o BTG, né? Boas casas vão trazer retorno para a gente, tá bom? Então, eu só falo isso para você tomar cuidado com aqueles fundos imobiliários que de repente pagam muito, mas você não confia na gestão, né? Não escolha um fundo imobiliário apenas pelo dividendo que ele paga, mas sim pelos imóveis que ele tem, mas sim pela gestão, que isso cada vez mais vai ser importante. Isso é maturidade do mercado, tá? Então, esse é o ponto importante aqui desse vídeo. Ah, deixa eu te pedir um grande favor, tá? Eu estou criando um projeto novo, tecnológico, né? Um aplicativo, uma plataforma, algo novo, completamente novo do que existe. E aí eu queria pedir a sua ajuda, porque só faz sentido eu criar esse projeto novo tecnológico se for para te ajudar, né? Se for interessante para você. Então eu coloquei um link aqui na descrição com uma pesquisa rápida, menos de 3 minutos para você me falar o que você quer, porque assim, se eu conseguir atender o que você deseja, vai ser melhor para todo mundo, né? Então me ajuda aí rapidinho, me ajuda a te ajudar, uma resposta rápida aqui nessa pesquisa aqui embaixo, beleza? E deixa aqui embaixo também os seus comentários sobre esse assunto, outras dúvidas, questionamentos, que eu volto aqui para falar com vocês, beleza? Um abraço e até mais!